Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje traremos mais dicas para a galera que quer aprender a interpretar e ler corretamente diagramas esquemáticos. Temos recebido muitos e-mails e comentários do pessoal perguntando por que não apresentamos diagramas esquemáticos de uma forma em desenho físico dos componentes, por exemplo, utilizando o software Fritzing. A razão para isso é muito simples, galera. Você no começo até pode utilizar o Fritzing, tem a representação bonitinha dos componentes, tudo certinho, mas em circuitos mais complexos você vai ver que o Fritzing não funciona mais de forma satisfatória, pois fica confuso aquela questão de ligações, principalmente em circuitos que contenham muitos circuitos integrados. E aí vamos mostrar hoje que aprendendo a ler um diagrama esquemático de forma correta não tem mais erro. E é bem simples, parece um pouco complicado no início, mas é muito simples. Aconselho a todos que estão iniciando e também que já trabalham com eletrônica, mas ainda não têm esse costume, comecem a ler diagramas esquemáticos. E esse vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse proese.com.br, confira todos os produtos, muitos componentes eletrônicos para os seus projetos. Compras acima de R$ 499, você leva a caneca personalizada Proese com o código de cores de resistores. Olha que bacana isso! E tem o cupom de desconto canal WR Kits com o underline no meio, como está aparecendo no seu vídeo, para você comprar. Então acesse, faça o seu cadastro e faça o seu pedido. Vamos para a aula! Segura aí! Antes da aula em si, a nossa famosa pergunta: já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu ainda, procure o botão inscrever-se aí na sua tela, clique nele, marque o sininho também e já deixe o like aí para ajudar. Vamos agora verificar como interpretar diagramas esquemáticos. Já dedicamos 3 aulas aqui deste mesmo curso, com um mini curso aqui para interpretação de diagramas esquemáticos e muito provavelmente assinantes mais novos não viram ainda. Por isso eu vou deixar no canto superior direito aqui nos cards a playlist do curso de eletrônica para iniciantes. Pesquise por interpretação de diagramas esquemáticos ou vá na nossa lupa de pesquisa. Basicamente, um diagrama esquemático demonstra a representação de um circuito através dos símbolos dos componentes. O primeiro passo, obviamente, é você conhecer os componentes e seus símbolos. Aqui está um símbolo de resistor e aqui está outro símbolo de resistor. Então estes dois símbolos valem para resistores. E aí temos também diodos, que tem este símbolo aqui. E aí componentes polarizados, que tem polaridade, você precisa saber qual lado é qual. Então é importante que você saiba que aqui o diodo tem o anodo e aqui o seu catodo. Aí uma dica interessante é você sempre comparar com o componente físico. O diodo tem esse aspecto físico aqui. É um quadradinho, às vezes é preto, às vezes tem uma cor avermelhada, com uma linha pintada. E esta linha pintada indica o catodo do diodo. E aqui o outro lado, obviamente, é o anodo. Capacitores. Capacitores, sabemos que temos capacitores polarizados e não polarizados. Capacitores, você encontra este símbolo aqui. E um capacitor polarizado, às vezes você vai encontrar este símbolo aqui, sendo aqui o mais e aqui o menos. E este símbolo aqui, que são dois retângulos, um deles tem achuras, e aqui é o mais e aqui é o menos. Os componentes básicos e um indutor também tem este símbolo aqui. Um transistor bipolar NPN tem este símbolo aqui. Um transistor bipolar PNP tem este símbolo aqui. O que muda é o triângulozinho aqui no terminal emissor. No PNP ele vai no sentido para dentro do componente e no NPN vai no sentido para fora. E aí tem diversos outros componentes, galera. Isso
Não podemos ficar a aula inteira demonstrando todos os símbolos possíveis, pois não há tempo para isso, a aula ficaria gigante, mas é importante você ter isso em mente. Conheça cada símbolo dos componentes. A partir daí começa a ficar simples a questão do esquemático. Se você tem dois resistores ligados em paralelo, por exemplo, você vai encontrar um diagrama esquemático com este aspecto aqui. Dois resistores ligados em série, você vai encontrar um diagrama esquemático com este aspecto aqui. Um resistor em série com capacitor, você vai encontrar um diagrama assim. Compreenderam? E aí outro detalhe muito importante, circuitos integrados. Circuitos integrados, muitas vezes, você vai encontrar, vamos considerar aqui um circuito integrado de 8 terminais. Você vai verificar aqui o terminal 1 com a bolinha. Muitas vezes nos circuitos integrados, a galera representa no esquemático mais ou menos o aspecto físico do componente. Então desenha um retângulo, os terminais nesta ordem e indica o número dos pinos, que no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Indica os números dos pinos desta forma. E aí faz as ligações pertinentes com outros componentes. Aqui tem um resistor ligado no pino 1 e aqui este símbolo é o símbolo de GND, que seria a alimentação negativa. Uma fonte de alimentação, você pode encontrar este símbolo aqui, o mais indica o positivo dela e o menos também vai para o terra do circuito GND. Se você encontrar uma ligação assim, vamos dizer que aqui seja mais 5 volts e o terminal 8 aqui tenha mais 5 volts também. É importante isso, essa noção de que quando tem uma label, isso aqui se chama de label ou etiqueta no diagrama esquemático, em outro ponto dele você encontra label de mesmo nome, existe um fio deste ponto até este, uma ligação completa. O mesmo vale para o terminal GND, que não tem uma label escrita propriamente, mas é a convenção de que o GND aqui é interligado, a menos que se diga o contrário. Pode haver uma observação no esquemático, mas aí o autor deve colocar essa observação para quem for interpretá-lo. Não havendo observação, GND vai sempre interligado com GNDs, então este ponto tem um fio ligando até este. E se houvesse aqui um capacitor com GND, e aqui também 5 volts, mais 5 volts, teríamos um fio daqui para cá e um outro fio daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Só que observe este diagrama esquemático aqui, se puxássemos estes fios todos já daria uma confusão, então é muito mais simples representar por labels. Vamos supor que neste circuito integrado hipotético tem uma saída no pino 6. É comum colocarmos uma label escrita out ou output. Se você vai controlar alguma coisa, por exemplo, um driver com transistor, temos aqui um transistor NPN, um resistor de polarização, ó, a ligação, um resistor ligado na base do transistor. É importante conhecer então os terminais do transistor. Aqui é o coletor, aqui é a base, aqui é o emissor, aqui é um resistor que está ligado na base e a saída vai ligada aqui. Então, representa-se com uma label de mesmo nome, out com out. E olha só, emissor na label de GND, o terra. Então, aqui tem uma ligação de fio daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Só que fica muito mais simples com o símbolo de GND. Poderemos ter, por exemplo, agora um motor, que será controlado por esse transistor, ligado ao coletor do transistor. O terminal menos do motor vai no coletor, o terminal mais do motor pode ir no mais 5 volts, que está ligado com todos os pontos onde diz 5 volts. Podemos ter também um diodo
E aliás, já vimos aqui neste mesmo curso que é necessário um diodo em paralelo com cargas indutivas. Então, um diodo cujo catodo vai ligado no 5 volts e o anodo vai ligado no coletor do transistor. Compreenderam? Então, as ligações de labels são uma representação importante em diagramas esquemáticos que você deve aprender. Outra dica para você é que pode existir uma label em um fio. Então vamos pegar o pino 4 desse circuito hipotético, vamos colocar uma chave aqui. Então o símbolo de uma chave normalmente é assim. Vamos supor que a chave vai ligada no GND aqui ao outro lado vai para o pino 4. E aí no diagrama esquemático pode existir uma label desenhada aqui em cima. Então vamos colocar aqui, por exemplo, CON, de conexão mesmo. Então você precisa observar aqui, CON. Se tiver um outro ponto do esquemático que apareça essa label, então um CON neste ponto aqui, que vá, por exemplo, para um indutor, lembrando que eu estou desenhando um circuito totalmente hipotético aqui. Um indutor que pode ir para uma antena, o símbolo da antena normalmente são esses tracinhos aqui. Essa conexão vem ligada nesta label aqui, pois é exatamente o mesmo nome. E os softwares de esquemático têm, por convenção, ser case sensitive. Então isso significa que se esta label tivesse letras minúsculas e essa aqui maiúsculas, não seria uma conexão válida. Tudo são regrinhas que você precisa ir exercitando. Tenho aqui o diagrama esquemático do nosso circuito de megafone que apresentamos algumas aulas atrás aí para vocês. Esse aqui é um circuito integrado TDA 2002. Veja que no próprio diagrama temos a indicação dos pinos aqui. Observe aqui pino 1, 2, 3, 4 e 5. Vejam os GNDs aqui. Existe uma ligação deste ponto para este, deste ponto para este, deste ponto para este e assim por diante. Temos também mais 9 volts, que é uma label. Então este ponto está ligado neste, que está ligado nestes aqui de baixo. O circuito integrado em si você pode olhar no datasheet, por exemplo, e o próprio datasheet normalmente traz o aspecto físico do componente com a pinagem. E aqui está dizendo 1, 2, 3, 4 e 5. Na prática você vai ligar este cara aqui, ligar o pino 1 dele a um capacitor polarizado, então o positivo do capacitor vai no pino 1. O pino 5 dele, que é este terminal aqui, vai ligado nos 9 volts, mais 9 volts, então vai ligado aqui, vai ligado aqui, vai ligado aqui, vai ligado aqui. E assim por diante. Por isso é importante conhecer o símbolo. Aqui temos um símbolo de potenciômetro. O terminal central do potenciômetro vai no negativo do capacitor. Esse aqui é o central. Um dos lados vai para o GND e o outro lado vai para o setor de entrada ali. Algo que o iniciante frequentemente se complica é quando existem portas lógicas em uma montagem. Por exemplo, aqui uma porta AND. Ele não sabe como ligar isso em um circuito integrado físico. Aí, galera, convém baixar o datasheet do componente. Uma porta AND de um circuito integrado. Vamos pegar um circuito integrado hipotético, certo? Só para você compreender o que estou dizendo. Você vai baixar o datasheet dele, e aí no datasheet vai ter a indicação do pino de VCC, normalmente é o último pino, e o de GND, normalmente é esse pino de baixo aqui. Lembrando que esse aqui é um circuito integrado totalmente hipotético, mas você vai compreender a explicação. E aí, esta porta AND é desenhada aqui dentro, e aí a saída dela vem aqui, que é o pino 3. Uma das entradas vem aqui no pino 2 e outra entrada vem aqui no pino 1. No esquemático, normalmente vai dizer, portanto, 1, 2 e 3, que são os pinos dessa porta lógica.
Aí na prática, quando você for montar na protoboard ou no seu circuito, você vai pegar aqui o pino 1 do componente físico e ligar onde este pino 1 estiver ligado, o pino 2 onde o pino 2 estiver ligado e o 3 onde o 3 estiver ligado. O mesmo vale para as demais portas lógicas, você faz o download do datasheet aí no Google, uma XOR, uma OR, porta inversora. Aí no esquemático você vai normalmente ver a representação das portas lógicas, vai existir o número dos pinos, por exemplo aqui 1 e 2, e você baixando o datasheet do componente, você sabe onde são os pinos de alimentação e sabe onde são os pinos das portas lógicas que você quer ligar ao diagrama esquemático. Eu tenho aqui, galera, o livro Arduino Básico do Michael McRoberts. Eu já falei deste livro em um episódio da série Somente Leitura aqui do canal. E na ocasião eu comentei que um ponto fraco deste livro é não apresentar diagramas esquemáticos. Ele apresenta só os aspectos físicos de ligação através do software Fritzing. E circuitos mais simples no Fritzing fica legal e interessante, mas olha um exemplo aqui para você ter uma noção. Este circuito aqui já não é mais tão simples. Veja a quantidade de fios aqui, cruzamentos que temos. Se fosse, ao invés da ligação em Fritzing, fosse representado o diagrama esquemático, seria muito mais rápido de montar. Temos aqui registradores de deslocamento 74HC595, que são circuitos integrados. Então, num diagrama esquemático seria representado desta forma, por exemplo. 74HC595, 595, e aí teria a pinagem dele aqui, todos os pinos são 16, e aí estes números de pinos seriam indicados no esquemático. Então o pino 1 vai ligado em algum ponto do circuito, que aqui até é difícil de enxergar, mas me parece que está indo para um LED. Então o pino 1 vai para um LED, seria o anodo de um LED, com o seu resistor limitador, que provavelmente vai para o GND, por exemplo. Assim fica muito mais fácil de enxergar. Então aqui sabemos que é o anodo do LED, aqui sabemos que é o catodo. Resistor não tem polaridade. Um outro fato interessante é que alguns circuitos integrados têm sua denominação no esquemático, apresentam-se como um retângulo e muitas vezes não seguem a sequência do aspecto físico, a sequência de pinos. Então você pode ter, por exemplo, aqui para cima o pino 4, só que vai estar tudo indicado no esquemático. Aqui o pino 5, aqui o pino 2, por exemplo, aqui embaixo o pino 1, aqui o pino 7, aqui o 6, aqui o 3 e aqui no meio o 8. Só que vai estar tudo indicado no esquemático, então você sabe que o 8 na realidade no aspecto físico, aí cabe baixar o datasheet, como sempre sugiro, o pino 8 no aspecto físico está ligado aqui, então este ponto do 8 vai ligado no circuito pertinente, no componente pertinente lá na montagem física. Bom galera, é isso. A ideia deste vídeo era trazer mais estas dicas que talvez faltaram naquele mini curso de interpretação de diagramas esquemáticos. Dúvidas, comentem aqui embaixo e, como sempre, eu aconselho você aprenda a interpretar diagramas esquemáticos. Nós aqui nos projetos normalmente vamos fornecer os diagramas esquemáticos em si para você, pois a montagem em Fritzing realmente é aconselhável apenas para circuitos mais simples. Esse circuito aqui já não fica legal. Este livro, inclusive, traz outros exemplos. Olha esse exemplo aqui, ó. Muitos fios nesta ligação fica complicado de enxergar aqui. Então, em um diagrama esquemático, você teria esse circuito integrado, a matriz de LEDs representada também no esquemático. Aqui tem um resistor e as ligações para o Arduino poderiam ser feitas por labels de ligação, indicando aqui, por exemplo, o Arduino
ADI, o ADO para Arduino, enfim, digital 6, digital 13, assim por diante. É isso, deixem o seu like aí embaixo e deixem o seu feedback dizendo o que estão achando de nossas videoaulas. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Deixe o seu like, favorite o vídeo, compartilhe com a galera. Se ainda não se inscreveu no canal ou se é novo por aqui, procure o botão inscrever-se aí na sua tela. Clique no botão, marque também o sininho para receber notificações aqui do canal, que temos diversos cursos, tutoriais, séries, projetos para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Obrigado por assistir como sempre, nos siga também nas redes sociais. Aquele abraço e até a próxima!